Então, eu agradeço muito a todos, ressalto a importância de cada pessoa que está aqui, agradeço ao ASBAC e convido para a palavra, com uma salva de palmas, o nosso Gabriel Caputo. Obrigado, presidente. Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Gabriel Caputo, eu sou advogado, formado pelo CEUB, fiz a minha especialização em Direito Desportivo pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, eu sou advogado e sócio da Caputo Base Serra Advogados, fui agente de futebol, sócio da Ouro Esportes, vendi a minha participação na empresa no começo do ano passado, sou professor da CBF Academy nos cursos de formação de agentes e também no programa de formação jurídica, estive presidente da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Esportivo até o meio do ano passado e sou auditor do Tribunal Pleno do STJD da Confederação Brasileira de Skate. Então, esse aqui é um rápido currículo aí para vocês que não me conhecem. E o objetivo aqui da nossa apresentação de hoje é falar um pouquinho sobre o futebol de Brasília e a formação de jogadores. E para fazer isso, eu acho que o mais importante é a gente primeiro trazer luz as informações que aparentemente são óbvias, mas quando a gente para analisar os dados concretos, a gente acaba vendo que a gente não tem todas as informações. E é só a partir de todas as informações que a gente consegue traçar e pensar em soluções para os problemas relacionados ao esporte de Brasília. Então, eu vou começar, eu dividi essa apresentação em duas partes. A primeira parte, eu vou trazer um pouco de conhecimento jurídico sobre a formação de atletas dentro do sistema do futebol da FIFA, para depois a gente entrar em panorama do futebol aqui em Brasília e como esses direitos de formação do sistema FIFA afetam o que a gente faz aqui em termos de formação de atletas. Pronto. Então, assim, só dando um contexto geral, hoje, Brasília, 64 anos, capital do Brasil, sede dos três poderes, terceira cidade mais populosa e o maior PIB per capita do Brasil e o quarto maior da América Latina. Então, apesar de ser a capital política e uma das maiores economias do Brasil, os clubes de futebol não se destacam no cenário nacional, tanto é que desde 2005 nós não temos clubes disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que, por outro lado, Brasília é uma cidade formadora de jogadores de futebol. E aqui, entre os atletas nascidos em Brasília, nós temos campeões da Copa do Mundo, da Copa América, do Mundial de Clubes, da Champions League, da Libertadores da América, obrigado. Medalha de ouro das Olimpíadas, nós temos o Kaká, que é Ballon d'Or, nós temos o jogador mais jovem a marcar na Copa Libertadores, a segunda maior transferência do futebol brasileiro e diversos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Isso não é pouco. Tem muitas cidades que não têm metade dessa lista de jogadores formados e nascidos, né, que nós temos aqui em Brasília. Então, o contexto é apresentar um pouquinho o que são esses direitos de formação dentro do sistema FIFA e um panorama do mercado de futebol aqui em Brasília com foco na formação. E, para começar, a gente tem que falar sobre a formação de jogadores dentro do sistema FIFA. E a FIFA é uma associação civil sem fins lucrativos, sediada na Suíça, e ela é o órgão máximo de administração do futebol em nível mundial. E o que nós temos é uma pirâmide do futebol FIFA, alguns de vocês já devem ter visto essa imagem ou ouvido falar, em que nós temos a FIFA no topo, as federações nacionais como a CBF embaixo delas, os clubes de futebol embaixo das federações e embaixo dos clubes os dirigentes, jogadores, agentes de futebol e árbitros. E esse sistema de futebol é um sistema que a gente chama top-down, então a FIFA traz as regulamentações lá em cima e todas as partes que estão associadas a ela com base nesse sistema associativo do futebol devem respeitar essas regulamentações que a FIFA passa. E a formação de jogadores, e mais do que a formação de jogadores, a recompensa aos clubes que investem na formação e educação dos jovens atletas é uma das grandes, se não a principal formação da FIFA. E não por outro motivo, ela traz disposições sobre esse tema no seu estatuto, no regulamento de status e transferências de jogadores, no regulamento de agentes e também no mais recente regulamento da FIFA, que é da Câmara de Compensação de Pagamentos. E o ponto central dessa regulamentação é a criação, dentro do sistema de transferências, de um ambiente de solidariedade entre o futebol profissional e o futebol de base e de recompensa
aos clubes que investem na formação de jovens jogadores. E aqui vocês podem me perguntar, Gabriel, mas por que essa recompensa? Ora, nem todos os clubes que participam da formação dos jogadores vão estar em posição de fazer uma venda desse jogador. Só um clube vai fazer a venda. E geralmente os jogadores surgem de clubes menores, vão para um clube de maior projeção, para que aí sim haja uma transferência de valores significativos. E se não houvesse algum mecanismo para compensar esses clubes que participaram da formação, somente os clubes grandes ou com maior poderio financeiro que receberiam os proventos da venda desse jogador. Então, uma das principais preocupações da FIFA é criar justamente um sistema e um ambiente que propicie esse retorno ao investimento dos clubes formadores. E aqui é muito importante diferenciar o que é um gasto do que é um investimento. Se você gasta, você não tem retorno nenhum. Quando você investe, você espera um retorno, e esse é o objetivo da FIFA. E para que tenha esse retorno, a FIFA tem os que a gente chama direitos de formação, que hoje são basicamente dois: o mecanismo de solidariedade e a training compensation. E esses dois direitos, eles acabam virando receitas valiosas para muitos clubes que participam e que investem nessa educação e formação de jogadores. Hoje, a gente vai falar só do mecanismo de solidariedade, que, na minha opinião, é o mais importante, é o que mais faz sentido aqui para os clubes de Brasília hoje em dia. Tá? E a forma de você verificar esses direitos de formação e de você fazer a cobrança destes direitos é por meio do passaporte esportivo eletrônico do jogador. Todo jogador, a partir do momento que ele é registrado por um clube, que ele passa a fazer parte desse sistema FIFA, ele recebe um passaporte que vai conter as informações de registro dele. Então, em qual associação que ele estava federado, CBF, Federação Francesa, Federação Espanhola, qual é o status daquela inscrição, se ele estava inscrito como amador ou profissional, qual é o tipo de registro, se ele foi numa transferência definitiva ou por um empréstimo, e quais os clubes em que ele esteve registrado desde o aniversário de 12 anos. E esse é o documento que serve de base para você fazer a cobrança e identificar quais os clubes têm direito a esses mecanismos de formação criados pela FIFA. Hoje a gente tem dois tipos diferentes de mecanismo de solidariedade. A gente tem um mecanismo internacional, que é regulado pela FIFA, e a gente tem um mecanismo nacional, que aí é uma criação da legislação brasileira, lei federal, a Lei Pelé, hoje substituída pela nova Lei Geral do Esporte, e além do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. E em relação a esse mecanismo de solidariedade, a gente tem algumas diferenças entre o nacional e o internacional, principalmente em relação à idade de formação. Para a FIFA, a idade de formação de um jogador se inicia aos 12 anos e se completa aos 23. Para a CBF, ela se inicia aos 12, depois de uma mudança super recente agora com a nova Lei Geral do Esporte, que antes se iniciava aos 14, e ela finaliza aos 19. E vocês vão ver que essa discrepância de datas e de idade de formação, elas podem ter algumas repercussões que mais lá na frente a gente vai comentar. Então, aqui trazendo para o mecanismo de solidariedade da FIFA, ela identifica que a formação do jogador vai dos 12 aos 23, e o histórico dos clubes que contribuíram para essa formação vão estar no passaporte esportivo do jogador. E o que é esse mecanismo de solidariedade? Toda vez que existe uma transferência do jogador antes do término do contrato de trabalho dele, e aqui não é qualquer transferência, é uma transferência internacional, então, entre um clube alemão e um clube espanhol, ou entre clubes que sejam de uma mesma federação, mas que o clube formador desse jogador pertence a uma federação distinta. Então, se o Real Madrid transfere para o Atlético de Madrid o Vinícius Júnior, o Flamengo, como clube formador do Vinícius Júnior, vai ter direito a um percentual dessa transferência por ter sido o clube formador. Agora, mais do que uma transferência internacional, essa transferência tem que ser onerosa, ou seja, tem que ter dinheiro, compensação pela transferência. E aqui pode parecer algo trivial, mas segundo o último relatório de transferências do mercado de transferências da FIFA, mais de 65% das transferências do sistema são não onerosas, são jogadores que vão sem qualquer pagamento de taxa ou de transfer fee, que a gente chama, taxa de transferência. E esse mecanismo de solidariedade, ele consiste num pagamento de até 5% do valor dessa transferência para os clubes que participaram da formação do atleta. E esse pagamento é feito de forma proporcional, dependendo do período que o jogador passou em cada clube durante a sua carreira. E aqui a responsabilidade pelo pagamento é do clube que comprou,
E esse é um mecanismo que é devido durante toda a carreira do jogador. Então, até a última transferência que esse jogador tiver envolvido na sua carreira, se houver um pagamento por essa transferência, os clubes que participaram da formação vão ter direito a um percentual desse valor. E como vocês vão ver aqui adiante, isso é muito relevante e faz muita diferença na vida dos clubes formadores. Então, o percentual desse mecanismo, ele é feito com base no número de anos em que o jogador esteve registrado, entre o 12º e 23º aniversário, e é considerada uma temporada como 365 dias do ano. Se o jogador ficou menos de uma temporada no clube, você vai fazer o cálculo percentual de quanto esse período vai equivaler daquele percentual de 5% da transferência. E para a FIFA, você tem uma graduação diferente da importância da idade na formação do jogador, e vocês vão ver que o percentual cresce conforme o grau de importância que a FIFA entende da idade de formação. Então, entre o 12º, 13º, 14º e 15º aniversário do jogador, o clube que participou da formação vai ter direito a 0,25% do valor da transferência. A partir do 17º até o 23º aniversário, o clube vai passar a ter 0,5% do valor dessa transferência, totalizando aqueles 5% que a gente falou, que é o valor máximo do mecanismo de solidariedade. E aqui alguns exemplos de sucesso de mecanismos de solidariedade envolvendo atletas brasileiros é o Neymar e o Coutinho. O Neymar saiu do Santos para o Barcelona, do Barcelona para o PSG e do PSG para o Al Hilal. No total, o Neymar movimentou entre transferências 400 milhões de euros, uma cifra absurda. Mas o Santos só recebeu o dinheiro pela transferência daquela primeira venda, quando ele foi para o Barcelona. Só que depois dessa transferência, a cada transferência que o Neymar esteve envolvido, o Santos, que tinha 4% dos direitos de formação do Neymar, já que o Neymar esteve lá dos 12 aos 21 anos, ele tem direito a 4% de todas as transferências que ele esteve envolvido, e até hoje o Santos já recebeu, depois do Neymar sair, 88 milhões de reais. Que clube não gostaria de receber esse valor sem ter o jogador há mais de 10 anos dentro do seu clube? No caso do Coutinho, que saiu ainda mais novo, do Vasco para a Inter, da Inter para o Liverpool, do Liverpool para o Barça, do Barça emprestado para o Bayern, volta para o Barça e transfere para o Aston Villa, ele já movimentou 180 milhões de euros em transferências. E o Vasco, como clube formador, e tem 2,25% dos valores dessas transferências, ele já arrecadou 40 milhões com o Coutinho após ele ter saído do Vasco. E aqui eu chamo a atenção para que esse valor é muito maior do que o valor da venda inicial. O Coutinho ganhou mais dinheiro com as transferências subsequentes, o Vasco ganhou mais dinheiro com as transferências subsequentes do Coutinho do que com a transferência dele para a Inter de Milão, que entrou dinheiro diretamente no bolso do clube. Então, essa é só para ilustrar a importância, inclusive do ponto de vista econômico, de ter esse mecanismo de solidariedade dentro do sistema de transferências. E a cobrança desse mecanismo, principalmente para times pequenos, era uma coisa meio complicada. A maioria dos clubes não tinha muita noção de quando o jogador tinha se transferido, de como fazer essa cobrança. Então, desde o final, do meio do ano passado, a FIFA criou uma espécie de câmara de compensação. A FIFA, como boa entidade suíça, virou um banco, e agora todas as transferências do sistema devem passar pela FIFA. Então, não há mais necessidade de nenhum clube cobrar por esses direitos de formação. Todas as informações de dentro do sistema, dentro do passaporte esportivo do jogador, os clubes que participaram da formação dele vão estar dentro do sistema da FIFA, e toda vez que tiver uma transferência e esses clubes tiverem direito a esse mecanismo, a própria FIFA automaticamente vai transferir esses mecanismos, facilitando em muito a cobrança desses direitos de dentro do sistema. Aqui a gente também tem a nossa legislação nacional, que trouxe a ideia do mecanismo de solidariedade, que foi criado dentro do sistema do futebol pela FIFA, ela trouxe para dentro da legislação brasileira. E aqui eu falo legislação mesmo, nós estamos falando de lei federal, Lei Pelé e nova Lei Geral do Esporte. Como eu disse lá atrás, a idade de formação é um pouquinho diferente. Para a CBF e para a legislação brasileira, a formação começa aos 12, mas se encerra aos 19, e você consegue ver os clubes que durante esse período o jogador esteve registrado, também no passaporte esportivo. E aqui, toda vez que um jogador estiver envolvido numa transferência nacional que tenha valor, ou seja, onerosa,
até 6% do valor dessa transferência, e aqui vocês vão ver que o percentual do mecanismo nacional é maior do que o da FIFA, até 6% do valor dessa transferência vai ser distribuído proporcionalmente entre os clubes formadores do atleta. E aqui um ponto muito importante, e eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido, no certificado de clube formador, que é um certificado que a CBF fornece aos clubes que cumprem alguns requisitos estabelecidos em lei e que dá alguma série de direitos e benefícios a mais para os clubes que possuem esse certificado. No caso de mecanismo de solidariedade, é um mecanismo tão importante que esse certificado não é necessário, e eu vou falar um pouquinho da diferença logo mais. Então, na CBF, diferente da FIFA, do 12º ao 13º aniversário, você tem 0,5%, do 14º ao 17º, você tem 1% da transferência, e do 18º ao 19º, você tem 0,5%, totalizando 6% do valor de transferência. E aqui, a CBF tem 4 tipos diferentes de cadastro em que o jogador vai estar inscrito dentro dos seus clubes. A partir dos 7 aos 11 anos, você tem um cadastro de iniciação esportiva só para o jogador começar a entrar no ambiente associativo. Esse aqui ainda não gera nenhum direito de formação para os clubes que registram esses jogadores até os 11 anos. A partir dos 12 anos e até os 20, você pode ter o que a gente chama de vínculo desportivo não profissional. Ele tem um prazo máximo de até 3 anos, e aqui é muito importante, o jogador pode pedir o seu desligamento a qualquer momento, mediante simples pedido escrito à Federação Estadual. E aqui não cabe análise de mérito por conta do clube. Ou o clube libera, ou em 15 dias de ofício a federação vai fazer pelo clube. Esse vínculo desportivo não prende jogador a clube. Seguindo, a gente tem o contrato de formação, então um vínculo de formação. Isso é uma criação própria da legislação brasileira, em que os atletas, a partir dos 14 e até os 20 anos, podem firmar com os clubes que são certificados como formadores um contrato de formação. Nesse contrato, ele vai receber uma bolsa-aprendizagem, apesar de não gerar vínculo de emprego, e para você se desvincular desse contrato, você ou o clube que desejar contratar esse atleta vai ter que pagar uma indenização super relevante, e esse é um dos grandes benefícios de você ter um certificado de clube formador. E, por fim, você tem o contrato... Claro, o contrato de formação, ele gera basicamente 2 benefícios para o clube. A prioridade de assinar o primeiro contrato profissional e uma indenização relevante caso ele, por algum motivo, seja impedido. Então, caso o jogador, quando chega aos 16 anos, decide trocar o clube pelo qual ele tem contrato de formação, o clube que esse jogador desejar se vincular na sequência vai ter que pagar uma indenização relevante para o clube formador, e esse é um dos grandes benefícios. Caso você não tenha esse certificado de clube formador e um contrato de formação, o jogador pode simplesmente pedir a sua desvinculação sem qualquer ônus nem para ele, nem para o clube que ele vier a se transferir. E aqui 2 exemplos de transferências nacionais. A gente vai ver que é muito mais comum você ter transferências com valores relevantes, transferências internacionais. Aqui dentro do Brasil a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas eu trouxe 2 casos que são interessantes. A transferência do Ganso, do Santos para o São Paulo, gerou benefícios para a Tunaluso e para o Paysandu, clubes que o Ganso passou com 15 e 16 anos. E do Goiás para o Michael gerou benefício para o Goiânia, o Goianésia e o Monte Cristo, clubes que também contribuíram para a formação do Michael. Então, essa era a ideia por trás do mecanismo de solidariedade. É um percentual da transferência super relevante, até 5%, como vocês podem ver no caso do Neymar e do Coutinho. Isso significa milhões sendo retornado para os clubes que investiram. E aí é investimento porque tem retorno. Se não tiver retorno, é só gasto. E aqui, rapidamente, falando sobre o certificado de clube formador, não é o tema central daqui, mas é algo que eu queria chamar a atenção. Como eu disse, o maior benefício para o clube que tem esse certificado de clube formador é poder assinar um contrato de formação que vai garantir para ele o direito de assinar o primeiro contrato de trabalho, e caso ele fique impossibilitado de assinar esse contrato, ele vai ter direito a uma indenização de 200 vezes os gastos que ele teve com a formação desse atleta. Isso às vezes pode parecer pouco, mas dentro desses gastos de formação estão envolvidos custos com
profissionais, alimentação, alojamento, transporte, inscrições em competições, valor de bolsa de aprendizado. Então, se você soma tudo isso pela quantidade de anos em que o atleta esteve lá e multiplica por 200, a gente está falando aqui de indenizações milionárias, além da segurança de que o jogador não vai simplesmente se desvincular do seu clube e você não vai ter nenhuma compensação por isso. E aqui eu dou um exemplo que aconteceu com o Cruzeiro recentemente, por conta de toda a desorganização que eles tiveram e os problemas no futebol, eles perderam o certificado de clube formador e o Estevão, conhecido como Messinho, saiu de graça para o Palmeiras. Isso é muito grave. O Cruzeiro deixou de ganhar muito dinheiro por conta disso, tá? E aí, os requisitos para você ser um clube certificado como formador são básicos. Eu não vou me ater aqui neles, mas é basicamente você ter inscrições em competições, alojamentos, ter profissionais especializados oferecendo treinamento, com assistência educacional, psicóloga, médica, fisioterapeuta, com exames médicos, profissionais qualificados, laudos técnicos dos alojamentos, requisitos básicos, que num pensamento comum, sem isso, você não forma ninguém. Mas, para nossa surpresa, de mais de 800 clubes que nós temos no Brasil, só 50 são certificados como formadores. Então, só 50 clubes no Brasil possuem os requisitos para serem considerados clube formador, e isso é muito grave e é um número muito baixo, perto do universo de clubes que nós temos. Nenhum em Brasília. Aqui está a lista dos clubes formadores por federações, e vocês podem ver que em Brasília nós não temos nenhum. Os clubes de Goiás não estão aqui, mas acabaram de renovar, acho que o Atlético e o Goiás renovaram esse mês o certificado de clube formador também. Então, feito esse esclarecimento inicial sobre o arcabouço jurídico em torno da formação de atletas, a gente agora volta o nosso olhar para Brasília, para a gente entender como que o futebol de Brasília está se relacionando com a formação de atletas e tendo como norte esses direitos de formação, que são a contrapartida para que a formação seja um investimento e não um gasto. O que a gente tem feito aqui, na minha opinião, é gastar dinheiro com a formação e não investir em formação. E eu digo gasto porque a gente não tem tido retorno. Então, eu vou passar aqui rapidamente sobre alguns dados sobre Brasília e sobre o futebol de Brasília, e já encaminhar para algumas discussões mais específicas sobre os problemas com a formação de atletas. Mais ou menos isso. Então, Brasília, 64 anos, população de 3 milhões, mais de 3 milhões, terceira maior do país, maior PIB per capita do país e o maior IDH. É a capital do país, com um estádio de Copa do Mundo, com mais de 72 mil pessoas de capacidade, e uma população muito parecida, para não dizer igual, com a população do Uruguai. E o Uruguai, desse tamanho, de 4 em 4 anos, manda 23 jogadores para a Copa e é bicampeão do mundo. Então, eu não sou, a minha especialidade não é matemática, mas eu acho que se a gente for fazer um cálculo, tem alguma coisa errada. Como é que eles com 3 milhões conseguem ter 2 Copas do Mundo e aqui em Brasília a gente não está ganhando dinheiro, nem botando o time na primeira divisão. Então, hoje a gente tem, juntando as 10 regiões administrativas mais populosas, mais de quase 2 milhões de habitantes, mais de 60% da população de Brasília está concentrada entre as 10 regiões administrativas, e Ceilândia é a mais populosa, com 352 mil habitantes. Isso aqui é muito maior do que cidades que possuem clubes na segunda divisão, na primeira divisão. Eu dou um exemplo aqui do Novo Horizonte, do Novo Horizontino, que joga a Série B, tem 40 mil habitantes. Para eles lotarem o estádio, eles precisam que a cidade inteira vá e que chame os parentes de fora, porque senão não lota o estádio. E aqui a gente tem isso só em uma região administrativa, a gente tem quase 10 vezes mais a população deles. A Federação de Futebol do Distrito Federal é a responsável por administrar o futebol aqui em Brasília. Hoje são 36 clubes filiados, e aqui tem um dado interessante, que nós temos clubes de 4 estados, nós temos clubes não só do Distrito Federal, mas de Goiânia, Minas e agora da Bahia, com Canaã. Hoje a gente ocupa a 20ª posição do ranking de federações, então entre as 27 federações a gente ocupa a 20ª posição, e isso é muito importante, porque a posição do ranking, ela interfere diretamente no número de vagas que o campeonato estadual dá
para o brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde aqui no nosso caso. Então, quanto melhor a posição, mais vagas a gente vai conquistar em competições nacionais via o campeonato estadual. E hoje aqui a gente tem taxas de filiações em valores diferentes para os clubes amadores. Hoje, para você registrar um clube, está na faixa de R$140 mil. Já um clube profissional está na casa de R$850 mil. Para fazer a filiação na Federação do Distrito Federal de um clube. Hoje nós temos aqui, dentre os 25 clubes profissionais, nós temos 15 clubes que estão constituídos como associação, 8 clubes que são sociedades limitadas, e nós já temos 2 sociedades anônimas do futebol, o Capital e o Greval. Entre os clubes amadores, nós temos 11 clubes que não disputam competições profissionais, e os clubes profissionais disputam a primeira e a segunda divisão do campeonato, além das competições de base. E aqui, esse é um ponto super importante que eu queria a atenção de vocês, porque aqui a gente já vai entrar em um dos principais problemas que nós temos com a formação de atletas em Brasília. Hoje, a gente tem 2 competições profissionais, a primeira e segunda divisão do campeonato estadual, e competições de base no sub-20, 17, 15, 11 e 13. Tá? Campeonato da primeira divisão, nós temos 10 equipes que participam. Você tem, no mínimo, ou seja, participação em fase de grupos, 9 partidas para disputar. E o clube que chega até a final, que vai jogar o maior número de partidas, ele pode jogar no máximo 13 partidas. 13 partidas no ano é o máximo que um clube profissional do Distrito Federal, que não tem calendário nacional, vai jogar no ano. Já os clubes da segunda divisão, o mínimo de partidas que eles jogam são 5 no ano, e o máximo são 8. O Candango Sub-20, o mínimo de partidas que se joga são 8 e o máximo 13. O Candango Sub-17, o mínimo são 6, o máximo são 13. O Candango Sub-15, o mínimo são 10, o máximo são 15. E o Candango Sub-13 e Sub-11, o mínimo são 5 e o máximo são 10. E aí eu pergunto para vocês, como que você forma um jogador com no máximo 10 partidas no ano? Que vitrine que você pode dar para um jogador para ele aparecer para o mundo, sendo que ele vai jogar, muitas vezes, a maioria dos times, porque a minoria que passa para as segundas fases, ele vai jogar 5 partidas no ano. Essa conta não fecha. E aqui eu estou falando só de competições oficiais, competições federadas. E aí vocês vão ver que eu vou fazer essa diferenciação, porque só essas competições, só os atletas registrados dentro dos clubes que estão registrados na federação, que podem pleitear ou que têm direito àquilo que a gente falou no começo, que são os direitos de formação. Então, competições federadas, nós temos muito pouco. Por outro lado, competições envolvendo escolinhas, nós temos muitas, não só em Brasília, como fora de Brasília. Então, onde que os atletas efetivamente jogam partidas? São nas competições das escolinhas. Só que, infelizmente, essas escolinhas não fazem parte do sistema FIFA, então essas competições e esses jogadores que estão nas escolinhas não servem para fins de mecanismo de solidariedade e direitos de formação. E esse, para mim, é o grande gargalo que nós temos no futebol aqui de Brasília. O feminino, a gente tem o campeonato profissional e estamos... Inclui. Sim. Também. Você fala de escolinhas, você está falando da estrutura que todos esses clubes aqui utilizam. Basicamente é isso. Quando eu me refiro à escolinha, e aí é a diferença entre uma categoria de base e escolinha. Um clube de futebol, e aí eu vou dar o exemplo do Flamengo. O Flamengo tem a sua equipe principal e ele tem as suas equipes de categorias de base. Isso aí vai do sub-12 ao sub-20, tá? Essas categorias de base,
elas são de um clube que está registrado na CBF e, portanto, registrado na FIFA. As escolinhas de futebol são as que a gente falou aqui, o Cardim, Dois Toques, Águas Claras, enfim, todas essas escolinhas que não estão vinculadas à CBF. Então, como elas não estão vinculadas à CBF, elas não fazem parte daquela pirâmide do futebol. E por não fazer parte dessa pirâmide do futebol, elas podem formar quantos jogadores elas quiserem, mas elas nunca vão ter direito a receber parte dos valores das transferências futuras desses atletas. E aqui, dentro dos clubes profissionais, a gente vê que só 5 desses clubes, o Capital, o Ceilandense, o Gama, o Greval e o Legião, participam de todas as competições que a federação organiza. Então, de 25 clubes, só 5 participam do profissional e de todas as categorias de base. Isso é muito pouco. É o Grêmio e o Valparaíso. Os clubes amadores, que são 11, a gente tem só 4, o Guaraense, o Maringá, o Planaltina e o União, que disputam todas as competições de base organizadas pela federação. Isso também é muito pouco. O ideal seria que todos os clubes disputassem todas as competições, para assim você ter um campeonato forte, com o maior número de jogadores sendo formado aqui dentro de Brasília. E aqui, um problema já no topo, aqui a gente saindo um pouco da formação e falando do topo, é que Brasília, ou o Brasil, na verdade, é o único país, dentre os principais países e as principais ligas de futebol do mundo, que não possui um clube da capital disputando a primeira divisão do campeonato nacional. E aqui eu desafio vocês, eu trouxe aqui alguns, Buenos Aires, Montevidéu, Santiago, Bogotá, Londres, Madrid, Roma, Berlim, Paris, Lisboa. Algumas capitais do mundo têm, inclusive, 6, 7, 8 times da capital na primeira divisão, e nós aqui somos o único que não tem nenhum clube disputando essas competições. Mas, como eu falei lá na frente, apesar de Brasília não ter sucesso no que diz respeito aos clubes, a gente forma muitos jogadores. E aqui alguns exemplos são o Amoroso, o Washington Coração Valente, o Lúcio, o Kaká, o Felipe Anderson, Kaique, Henrique Almeida, Edgar Júnior, Lucão, Marco Júnior, Lucas Crispim, Thiago Reis e, mais recentemente, e esses aqui me doem o coração, porque todos esses aqui saíram e ainda vão ser objetos de transferências multimilionárias, Gustavo Maia, Reinier, Robert Renan, Ângelo e Hendrick. E o que esses jogadores aqui têm em comum? Todos eles saíram de Brasília com 12 anos. Todos eles saíram de Brasília direto de escolinhas de futebol, com exceção do Lúcio, que chegou a se profissionalizar e jogar pelo Guará até os 19 anos. Todos esses jogadores que estão aqui saíram de Brasília antes dos 14 anos e sem que eles tivessem sido registrados por nenhum dos clubes da federação. E o que isso implica? Como eles não foram registrados por nenhum clube vai ganhar um percentual em cima dos valores das transferências deles. E aqui nós temos o Hendrick, por mais de 70 milhões, o Reinier, por quase 40 milhões de euros, o Robert Renan seguramente vai virar o zagueiro mais caro do mundo na próxima janela de transferência, o Ângelo saiu por mais de 30 milhões, e nós estamos falando aqui de recursos que seriam valiosíssimos, ainda que fosse 0,25%, 0,5% desse valor. Já seria, muitas vezes, recurso para pagar 1 ano de investimento na base, 2 anos de investimento na base desses clubes, para multiplicar os jogadores formados e gerar um ciclo virtuoso de formação e recompensa por essa formação. Só que como a formação desses jogadores ficou restrita às escolinhas de futebol, que aqui eu repito, não fazem parte do sistema da FIFA e, portanto, não podem cobrar esses direitos de formação, a gente está formando o jogador e gastando na formação sem ter nada em troca. E esse, para mim, novamente, é um dos grandes gargalos que a gente tem na formação de atletas. E aqui, já me encaminhando para o final, e eu volto a dizer, eu não trago aqui soluções prontas. O que eu achei importante trazer foi uma base de conhecimento jurídico e alguns dados estatísticos, isso são dados públicos, tá? Sobre Brasília e os clubes de futebol e a federação
para a gente, munido dessas informações, a gente conseguir identificar problemas, gargalos, e pensar de forma conjunta em soluções. Então, o primeiro problema que eu destaco aqui, e a gente já falou um pouquinho no decorrer desse bate-papo, é a diferença entre escolinhas e categorias de base. E a primeira diferença que eu falei é o seguinte: as escolinhas não estão dentro do sistema da FIFA. Então, novamente, eu estou sendo repetitivo, porque eu acho que é muito importante fixar isso, elas nunca, jamais vão ter um retorno pela formação desses jogadores. As escolinhas, por outro lado, têm mais jogadores dentro desse ambiente do que os clubes federados, e elas disputam mais competições e competições de maior qualidade do que os clubes federados. E aqui eu cito a Gold Cup, a BSB Cup, a Iber Cup, que são competições, inclusive, de projeção internacional, com um nível muito alto. E aqui eu estou olhando para o Guti, a gente já teve algumas andanças por aí nessas competições, e é muito nítido para mim que até os 12 anos, talvez esticando até os 13 anos, as escolinhas aqui de Brasília competem em pé de igualdade com categorias de base de qualquer time do país. Só que a partir do 13 para 14 anos, esses jogadores, os melhores, saem das escolinhas para os clubes, e os que ficam têm uma carga de treinamento muito menor, muito menos especializada. Então, quando esse time que no 12 batia de frente com as categorias de base, ele vai disputar no 14, ele toma um 6-0. E aí já começa a criar-se um abismo entre a diferença da qualidade da formação que uma escolinha oferece para que um clube de categoria de base fornece, e esse é um grande ponto de reflexão. As escolinhas, hoje em dia, são praticamente 100% responsáveis por essa formação, elas não ganham nada, e os clubes, por sua vez, não formam e também não ganham nada, né? Outra coisa que a gente tem, e aqui eu já mencionei um pouquinho, é a diferença entre as competições oficiais, aquelas organizadas pela federação, e as competições que eu chamei aqui de amadoras, que são organizadas por qualquer pessoa da sociedade. A BSB Cup, a Iber Cup, a Gold Cup, elas nasceram da ideia de alguém, de um sonho de alguém. Você não precisa de grandes formalidades, óbvio. Você vai ter que criar um regulamento de competição, atrair patrocinadores, conseguir um lugar para você fazer, mas qualquer um é capaz de organizar um circuito, vamos botar assim, de competições para estimular. Por quê? A formação de um atleta, na minha visão, para formar um atleta você precisa de basicamente 4 pilares. O primeiro pilar é você ter a matéria-prima, você ter o jogador, o pé de obra. Isso aqui em Brasília a gente tem de sobra, como eu falei, nós temos uma população do tamanho da população do Uruguai. Em segundo lugar, você precisa de uma infraestrutura adequada. E aqui a gente vai entrar num problema que eu acho que nós temos 2 problemas com uma solução conjunta. Os clubes de futebol, no seu geral, são clubes centenários, clubes históricos, fundados há mais de 100 anos atrás. E aqui eu dou um exemplo, o Flamengo, e vocês podem desconfiar já qual é o meu clube do coração, o Flamengo tem o dobro da idade de Brasília. E naquela época, há 120 anos atrás, os clubes nasceram na forma de associações, de clubes de lazer, que dentro desses clubes de lazer, as equipes de futebol foram desenvolvidas. E qual era o grande diferencial desses clubes de lazer? A infraestrutura. Os clubes centenários nasceram dentro de grandes infraestruturas, não só de alojamento e campo de futebol, mas de infraestrutura social, de salão de festas, de salão de jogos, de ginásio, de piscina. E os clubes conseguiram desenvolver-se, as equipes de futebol e muitas vezes outras equipes, por conta dessa infraestrutura. Quando a gente olha para o processo de criação de clubes aqui em Brasília, a gente nota que os clubes de futebol, a grande maioria deles, não nasceu dos clubes de lazer. Eles já nasceram clubes de futebol. E por não terem nascido desses clubes de lazer, que têm infraestruturas maravilhosas, um dos maiores problemas dos clubes, e aqui eu tenho o Flávio, presidente do Brasília, que pode falar com propriedade, é a falta de uma infraestrutura. É você não ter um centro de treinamento, é você ter que ficar alugando e cada ano mudando, e não poder fazer as reformas que você julga necessárias porque o lugar não é seu. Por outro lado, você tem os clubes de lazer com estruturas maravilhosas e que muitas vezes estão sendo subutilizadas. Então aqui, muito provavelmente, a gente tem problemas de subutilização de um lado, problema de falta de estrutura de outro,
e um espaço aqui no meio do caminho para a gente buscar uma solução. Então, como eu falei, para formar jogador você precisa do pé de obra, nós temos. Você precisa de infraestrutura. Os clubes de futebol, a grande maioria não tem, mas os clubes de lazer têm e alguma forma de parceria pode surgir daí. Você precisa de profissionais capacitados. E aqui eu não estou dizendo só treinadores ou professores de futebol. O futebol deixou de ser só futebol há muito tempo. Você precisa de dirigentes capacitados, de treinadores capacitados, de analistas de desempenho capacitados, fisiologistas, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas e diversas outras profissões especializadas para futebol. E o que nós temos aqui hoje? Olha quantas universidades nós temos que se poderia fazer convênio para que alunos dos cursos, das mais diversas disciplinas, possam eventualmente fazer um estágio, ou contribuir, ou fazer algum acordo de parceria, para que essa carência de capacitação seja suprida. E mais do que isso, por que a gente não consegue aproveitar novamente a infraestrutura e fazer cursos de capacitação desses profissionais? Hoje em dia a CBF tem um braço, que eu tenho a honra de dar aula, que é a CBF Academy, é um braço educacional, e o objetivo é formar melhores profissionais, porque essa é a única maneira que a gente tem de efetivamente qualificar o nosso futebol. Por que a gente não consegue, às vezes, enquanto a gente não consegue ter um corpo forte aqui dentro, trazer pessoas de fora para vir aqui ministrar cursos, palestras sobre as mais variadas disciplinas envolvendo o esporte. E eu acho que isso beneficiaria e muito o ambiente do futebol como um todo de Brasília. Então eu já falei no pé de obra, eu já falei na infraestrutura, eu já falei na capacitação e, por fim, mas não menos importante, o jogador precisa de competições para se formar. Não basta ele treinar. Treinar não forma ninguém. Treino é treino e jogo é jogo. Então os jogadores precisam de competição, e não é qualquer competição. Eles precisam de competição de qualidade, de nível técnico elevado, porque essa é a única forma de você evoluir, e uma competição que você tem a possibilidade de jogar mais de 10 jogos no ano, porque só em 10 jogos você não forma ninguém. Então esses são alguns dos problemas que eu consigo identificar com a formação do futebol. Eu ia esquecendo do mais importante, que é um problema que vai extrapolar os efeitos unicamente esportivos e ele vai desbocar para um problema social que, na minha opinião, é muito sério. Hoje em dia, os clubes de futebol, por lei, só podem alojar os jogadores, então trazer o jogador para morar dentro do seu clube a partir dos 14 anos. Caso o clube queira trazer esse jogador com menos de 14 anos para ingressar nas suas categorias de base, ele precisa movimentar a família desse jogador. E aí eu vou dar um exemplo de um clube que está muito arrependido até hoje. O São Paulo. O Hendrick teve no São Paulo com 12 anos. Foi aprovado, todo mundo identificou que era um craque. Mas o Hendrick não podia morar dentro do alojamento do São Paulo. Então o pai dele, que foi acompanhar ele na viagem, pediu um emprego para o São Paulo para que ele tivesse condições de se manter na cidade enquanto o filho dele se desenvolvia no clube. E o São Paulo não forneceu esse emprego pedido. Como eles são vizinhos, o Hendrick saiu de lá, bateu no Palmeiras, e o Palmeiras, com um sorriso de orelha a orelha, deu o emprego de zelador ou faxineiro, agora eu não me engano, para o pai, e acabou de receber 72 milhões de euros pela venda do Hendrick, num emprego que deve ter custado um salário mínimo por mês para o pai. E isso é um dos casos que deu certo, que o clube pagou para o pai ir junto. Mas na maioria dos casos, as famílias, primeiro, não têm uma condição financeira de bancar essa mudança para correr atrás do sonho do filho. Então, o que acontece? Ou você separa a família, vai o pai com o filho, fica a mãe com os outros filhos, ou você tenta criar um jeito desse filho ficar no meio de uma casa em que tem uma pessoa responsável, que não é nem permitido, mas tem várias por aí, 20 meninos com uma pessoa responsável, e isso gera um problema social, porque para o desenvolvimento de uma criança, e aqui nós estamos falando de crianças de 12 anos, é muito importante ele estar perto da família, para ele ter maior tranquilidade de se desenvolver, de aprender, de passar pelas dificuldades.
E quando a gente força essa saída dos jogadores, e aqui eu estou dizendo força, porque ele não tem outra opção. Se ele fica aqui até os 14 anos, ele não vira jogador. Então, não só ele quer sair, mas ele precisa sair. E quando você sai muito cedo, de forma desestruturada, perde esse apoio da família, você tem muito menos chance de dar certo, muito mais chance de dar errado, e aí acontece o que a gente chama de bate-volta. O jogador vai com 12, fica até os 14, muitas vezes por problemas relacionados a psicológicos mesmo, porque é muito difícil. Ser jogador de base é muito difícil, é um leão por dia, se não são 2 leões por dia. É sempre alguém querendo o seu lugar, é uma competição extrema. Então, esse peso de ter que sair muito novo, de carregar muitas vezes a expectativa de uma família inteira com 12 anos, e você sair justamente de perto dessa família, isso atrapalha muito a formação social dessa pessoa. Então, a gente precisa, de alguma forma, dar ferramentas e condições para que esses jogadores que queiram ficar, ou que precisem ficar, porque um clube grande não o chamou ainda com 12 anos, mas isso não significa que ele não pode se desenvolver e chegar lá aos 15, a gente tem que dar instrumentos, ferramentas e condições para que esses jogadores permaneçam aqui, se formem aqui e criem esse ciclo virtuoso de recompensa aos investimentos feitos na formação desses atletas. E no meio disso tudo, nós temos, e não é a minha pretensão aqui chegar com soluções prontas, como eu falei no começo, a minha pretensão era trazer luz, trazer informações, trazer dados que vão servir de base para que em conjunto, Sinlazer, e aqui novamente eu agradeço e parabenizo em nome aqui do presidente Luiz, do vice-presidente Jorge, pela iniciativa de reunir, porque isso tem que passar pela iniciativa de alguém, e não vai envolver só uma pessoa. Então, essa iniciativa do Sinlazer é louvável e é muito importante, mas o Sinlazer, sozinho, não vai conseguir o objetivo final. Então, por isso que nós precisamos de todos os clubes de lazer envolvidos nessa batalha, das escolinhas de futebol envolvidas nessa batalha, da Federação do Distrito Federal envolvidas nessa batalha, e dos clubes de futebol que são federados, e esses sim, podem receber esses direitos de formação dos jogadores formados aqui, que eles também estejam envolvidos. E aqui, novamente, eu me coloco à inteira disposição, eu já conversei isso com o Jorge, com o Luiz, eu tenho isso como uma missão pessoal de vida, devolver ao futebol de Brasília, criar bases para o futebol de Brasília se desenvolver, porque eu vejo um potencial imenso, e na minha visão só está faltando um pouco de organização e um projeto sério e sólido. Então, aqui em nome do escritório, do Caputo Bases e Serra, também nos colocamos à disposição para auxiliar e para estar envolvido nesse projeto tão grandioso, buscando soluções que, novamente, não é para um clube, não é para outro clube, não é para o Sinlazer, não é para o escritório, não é para a federação, é para Brasília, é pelo futebol de Brasília. Nós temos um potencial absurdo que está adormecido, mas eu tenho uma grande expectativa e uma grande esperança de que o pontapé inicial, para a gente ficar no jargão do futebol, foi dado aqui com essa nossa reunião de hoje, e fico muito feliz de poder estar fazendo parte. Então, queria agradecer vocês pela atenção, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, e fico aberto aqui para a gente bater um papo legal sobre o conteúdo da apresentação. Obrigado. Vamos dar sequência aqui. Gabriel, a gente fica muito feliz e até assim, emocionado de ver como que você, com 31 anos de idade, novo, domina, ama essa cidade e traz para a gente uma forma de a gente pensar nos mecanismos para que a gente possa dar passos em direção a uma melhor formação das nossas crianças, dos nossos talentos e, principalmente, um cuidado especial com a cidade, com Brasília, e é por isso que nós estamos reunidos aqui. Nós vamos dar sequência agora, com algumas participações especiais, mas eu queria, em seguida, nós vamos abrir o painel. Lembra que nós estamos juntos aqui discutindo uma solução, 11h30 nós vamos acabar, então não interessa para a gente aqui muito detalhe específico de cada clube. Eu sei que todos os clubes estão se movimentando, mas nos seus pareceres vamos nos deter no coletivo, na participação de todos nos que nós estamos juntos aprendendo aqui, para que os apartes sejam precisos
e dentro do interesse de todos aqui. É muito bacana estarmos discutindo nesse nível e principalmente com uma apresentação tão bacana, aberta como a que o Gabriel fez aqui para a gente.